E uma notícia muito importante também: a Polícia Federal está investigando a campanha do Tarcísio de Freitas por forjar um atentado na campanha de 2022 em Paraisópolis que resultou em assassinato. Né? Não sei se vocês se lembram, o único veículo de comunicação que deu uma cobertura forte para esse tema foi o Brasil 247. O Joaquim de Carvalho investigou, fez vídeo, entrevistou a viúva da pessoa que foi assassinada. Então ali o Tarcísio teria tentado se colocar como vítima do PCC. Forjaram lá um tiroteio, mataram um jovem, e isso está sendo investigado pela Polícia Federal. É gravíssimo, né? Que se investigue aí até as últimas consequências, né? O Tarcísio vinha a São Paulo num dia, aí inventaram que o PCC queria matar o Tarcísio, tal, parará, forjaram um tiroteio, mataram uma pessoa em Paraisópolis, e depois o cinegrafista da Jovem Pan, a Jovem Pan disse que o Tarcísio era alvo de tiros, etc e tal, parará. Bom, a Polícia Federal abriu uma investigação a partir do depoimento de um cinegrafista da Jovem Pan, que disse que foi forçado pela equipe de campanha do Tarcísio a apagar as imagens. Ele, inclusive, deu uma entrevista à TV 247 também. A viúva do jovem assassinado também deu uma entrevista ao Joaquim de Carvalho. E a Polícia Federal, então, está investigando o crime eleitoral cometido pelo Tarcísio de Freitas. Esse crime já deveria ter sido investigado antes, né? Já se passaram 10 meses, né? Para variar, né? As investigações, quando começam, né? Mas, enfim, ainda bem que vai se investigar, porque foi um crime, não sei, não é um crime eleitoral, isso é homicídio, não é? Não se trata de crime eleitoral, isso é homicídio praticado pela campanha do Tarcísio de Freitas, né? Não é um crime eleitoral. Crime eleitoral é negócio de voto, não cumpriu tal regra, não, é assassinato. É assassinato, é homicídio, e com testemunhas, né? Tomara que se investigue e se responsabilize os culpados, mas é uma investigação que começa tarde. Quando a investigação começa tarde, né, muitas provas já foram apagadas, as pegadas, os rastros já foram apagados, mas todo mundo viu o que aconteceu, né? Aquele episódio foi um episódio de assassinato. Exatamente. E, Paulo, olha só, nesse caso, a pessoa que é suspeita de dar o disparo, de assassinar, é um policial chamado Danilo Campetti, que estava na condução coercitiva do Lula, estava naquela cena, né, em que o presidente Lula é levado para visitar, para o enterro do neto. Ele também estava no evento de Juiz de Fora. Muita gente está lembrando aqui o caso de Juiz de Fora também para falar sobre esse episódio, né? Tem que ser esclarecido, né? Olha, esse episódio, quando ocorreu, escandalizou todo mundo. Aquela coisa que quando a gente viu o que aconteceu, está muito estranho. É esquisito, está cheirando mal, mas estava faltando uma história. E como sempre acontece com tudo aquilo que tem relação com o bolsonarismo, os fatos são muito piores do que as nossas suspeitas. Quando você encontra testemunhas, pessoas dispostas a falar, quando repórteres como Joaquim de Carvalho fazem o seu papel de ir atrás, ouvir pessoas, quando aparecem autoridades que abandonam uma postura de conforto, de acomodação, às vezes até de medo, e muitas vezes até um medo que sei lá se compreende ou não, mas, enfim, um medo que a gente vê de receio, né? Começam a falar, aparecem histórias desse tipo. Isso é um típico caso do porão do doicode. Aqueles crimes encomendados pela ditadura, naquela fase em que já não se podia capturar, prender e assassinar, e, portanto, você utiliza o serviço de segurança, utiliza o aparato policial para cometer crimes. E é evidente que esse caso nunca convenceu ninguém. Eu me lembro disso. Aquela coisa assim, foi o primeiro caso assim que mostrou aquela face meio que desconhecida do Tarcísio. Porque, vamos falar a verdade, o Tarcísio é aquele que chegou, é o bom moço do Bolsonaro, é aquele mãos limpinhas, né? Parecia tudo aquilo. E aos poucos, mesmo no governo, a coisa se complica. Ele é governador de São Paulo, assim, naquele estado, teoricamente, né, livre de tantos males que outros estados, a política de outros estados oferece, mas não está aí. E essa situação demorou, sim, porque, vamos dizer assim, são pessoas que têm receio de contar a história. São testemunhas muito graves, gente. Se esses fatos são demonstrados, acabou a carreira do Tarcísio. Ele para na justiça, ele tem que ir para a cadeia. Ele vai dizer assim, isso aí é crime, vou dizer assim. E sendo isso que nós estamos falando, a farsa de Paraisópolis, gente, é a ponta do doicote. É porão militar em plena democracia, em pleno governo Lula. Esse agente da Polícia Federal, chamado Danilo Campetti, ele estava então nesse evento aí com o presidente Lula, né? Tristes tempos. Depois virou um assessor especial do Tarcísio, esteve em Juiz de Fora também, e é a pessoa suspeita de fazer o disparo na farsa de Paraisópolis. O Tarcísio diz que tudo já foi investigado em São Paulo. Na verdade, o caso foi arquivado pela Polícia de São Paulo, né, sem maiores investigações, mas a PF está dentro. Diga, Florestan.
Eu acho que o Alex tem razão no sentido de que passou muito tempo. O sujeito já está governando há quase um ano e, enfim, acho que vale a investigação para esclarecer. Agora, está tarde isso, né? Inclusive porque a Justiça Eleitoral concluiu que o fato não acabou tendo um impacto na campanha do Tarcísio, o que não é verdade. Ele usou, aliás, imediatamente o crime que ocorreu ali naquele evento que ele estava, aliás, até um pouco distante, né, do local onde ele estava, para onde esse rapaz foi executado. Ele foi morto pelas costas, né, uma coisa desarmado e pelas costas. Uma coisa cruel para um jovem, acho que de 18, 19 anos, ser morto com um tiro pelas costas e estando desarmado. E um cinegrafista gravando aquilo e vendo que foi uma cena de crime, de assassinato, né? E tendo que apagar a imagem, porque a emissora onde ele trabalha achou melhor ele apagar, porque apoia o Bolsonaro e o próprio Tarcísio. Quer dizer, esse depoimento do cinegrafista é extremamente importante. Agora, a imagem, não sei se ele guardou, acho que não, porque se tivesse algum registro disso, a situação seria outra. De qualquer maneira, fica claro que o Palácio dos Bandeirantes hoje é o puxadinho do Bolsonaro no estado de São Paulo, no principal estado do país, né? E eles continuam operando da mesma maneira que operaram na época que estavam no comando do país.